Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula sobre programação em C. Na última aula, configuramos um ambiente de desenvolvimento e vimos o nosso primeiro Olá Mundo. Hoje, vamos dar um passo adiante e aprender como armazenar dados no nosso programa usando variáveis. Mas, Alex, o que são variáveis? Variáveis nada mais é que espaços na memória onde podemos armazenar informações. Existem diversos tipos de dados que podemos usar em C, como por exemplo, variáveis do tipo inteiro, onde eles sempre irão armazenar números inteiros, sejam eles positivos ou negativos. Temos também o tipo float, onde ele sempre irá armazenar números decimais, ou seja, números com vírgula, 1,5, 1,6, 1,7 e por aí vai. Temos também nosso tipo de variável do tipo char, onde eles vão armazenar um tipo de variável do tipo caractere, ou seja, a gente pode armazenar aqui uma letra, um caractere especial e por aí vai. Alguns exemplos são variáveis inteiras do tipo idade. Temos também as variáveis do tipo float, onde a gente pode armazenar a altura de uma pessoa. E a variável do tipo char, onde ele vai receber uma letra. A gente pode colocar aqui letra, onde ele pode receber, por exemplo, a letra A. A idade vai receber, logicamente, um número inteiro, sem casas decimais. E a altura, ele vai receber um valor com uma casa decimal. A altura de uma pessoa, que seria 1,75 centímetros, por exemplo. Então, é sempre importante escolher o tipo correto de variável dependendo do dado que queremos armazenar. Como, por exemplo, a gente até pode passar essa altura, um tipo de número decimal, em uma variável do tipo inteiro. Só que o problema está quando a gente vai imprimir essa variável ou usar essa variável. Porque a variável do tipo inteira, ela sempre vai usar a parte inteira daquele número. Então, se a gente tivesse aqui, por exemplo, um número 10,5, que seria um número decimal, ele só usaria a parte inteira e excluiria a parte decimal. Ele não usaria esse dado a partir daqui. Então, é sempre bom a gente estar ali associando o tipo de variável, o tipo de dado à variável correta, para que futuramente não ocorra nenhum imprevisto em algum cálculo ou alguma parte de dado, alguma parte de dado não se perca ali no meio do caminho. Tudo bem? Bom, vamos fazer aqui um pequeno programa que pergunte ao usuário a sua idade e altura. E depois vamos imprimir essas informações na tela. Então, por exemplo, a gente já declarou aqui a nossa variável do tipo inteira, que se chama idade. Vamos tirar esse valor aqui. E também declaramos a nossa variável altura, do tipo float. Então, como que a gente faz para perguntar para o usuário para ele poder digitar esses valores, né? A gente vai usar duas funçõezinhas aqui muito básicas do C, que seria o printf, que é justamente para printar ali no terminal alguma coisa para o nosso usuário, e logo após o scanf, que é onde a gente vai atribuir valor a essa variável. Então vamos aqui digitar para o usuário digitar a sua idade. Digite a sua idade. A gente já digitou aqui. E como que a gente vai pedir para o usuário atribuir valor a essa variável? A gente vai passar aqui o %d, por ela ser uma variável do tipo inteira. E logo após, a gente fala onde a gente vai atribuir esse valor, que no caso seria a nossa variável idade. Sempre que a gente for atribuir valor a uma variável utilizando o scanf, a gente passa o tipo de variável, nas aspas duplas, e logo após a vírgula, a gente chama o e-comercial e o nome da nossa idade, ou o nome da nossa variável, que se chama idade. Então, a gente vai pedir aqui também para o usuário digitar a sua altura. Então, digite a sua altura.
barra N para dar uma quebra de linha. E a gente chama de novo o scanf. Onde a gente vai passar agora o tipo, como é uma altura e a nossa altura está declarada como tipo float, a gente passa por %f. E logo após, a gente vai atribuir valor à nossa variável altura. E aqui, logo embaixo, a gente vai printar o que o nosso usuário digitou, que vai ser: você tem anos e %. Aqui é uma formatação bem simples, tá? Porque, opa, desculpa. Bom, aqui vamos colocar a seguinte opção, a seguinte formatação. Bom, aqui na altura, por ser uma variável do tipo float, ele não vai passar. Bom, aqui na variável do tipo float, que seria altura, a gente pode passar .2f, que ele vai imprimir aqui somente 2 casas após a vírgula, tá? Então, a gente coloca que ele tem .2f metros de altura. E pronto. A gente dá uma quebra de linha e a gente vai agora chamar o valor das variáveis. Como a gente colocou primeiro o %d e depois o %f, então primeiro a gente chama a nossa variável do tipo idade e logo após a nossa variável altura. Porque primeiro a gente chamou o nosso inteiro e depois o nosso float. Então a gente chama o nosso inteiro idade e o nosso float altura. Então se a gente for compilar e rodar isso aqui, compilar e rodar, pronto. Aqui ele está perguntando a idade, que a gente digita um número qualquer inteiro, vamos colocar 19, e a altura, vamos colocar 1,80. Então, depois de apertar Enter aqui, ele printou pra gente que o usuário tem 19 anos e 1,80 metros de altura, assim como a gente colocou aqui. Então, é bem simples o conceito de variáveis e os tipos de variáveis. É um conceito que a gente precisa dominar e entender bem, porque se a gente acaba utilizando uma variável errada, ou uma variável errada não, uma variável do tipo float, por exemplo, dentro de uma variável do tipo inteiro, vai acontecer isso aqui, ó. Por exemplo, aqui, a altura, se eu colocar ela como tipo inteiro, opa, deixa eu fechar aqui. Vocês vão ver o que acontece. Vamos colocar que eu tenho 20 anos de idade e que eu tenho 1,80 de altura, de novo. Então, quando a gente roda isso aqui, a gente vê que ele nos retornou um lixo eletrônico. E, Alex, por que isso acontece? Bom, dentro aqui do printf, a gente está passando por %d, que é um especificador do formato inteiro de variáveis. E a gente está passando ali, para aquele especificador, um float. Então, ocasionalmente, ele está buscando ali o espaço de memória alocado para um valor inteiro, não para uma variável de valor float. Então, isso vai acabar nos retornando ali um lixo eletrônico, porque a gente está passando um especificador de inteiros e está passando uma variável do tipo float. É sempre bom também a gente chamar as variáveis corretas, porque senão a gente vai ter um erro quando isso aqui for para a tela, porque ele pode até compilar, mas ele vai retornar um erro lá dentro do nosso terminal. Então, vamos voltar aqui no nosso %f e rodar de novo. Então, tem 20 anos de idade e tem, sei lá, 1,60 de altura. Aí agora tá certo. Só que não tá formatado, né? Tá 1,60000. Então, vamos formatar aqui, .2f, para sempre pegar somente os dois números pós vírgula. Então, vamos colocar de novo. 20 anos,
1,50. Agora, tá certinho. E bom, dentro da linguagem C, a gente utiliza operadores aritméticos. Para a gente poder fazer alguns cálculos mais comuns, que são a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Um exemplo bem simples de soma entre dois números. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos declarar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. E bom, a gente pode fazer um exemplo bem simples, que é a adição entre dois números. Então, se eu declarar aqui duas variáveis do tipo inteira, uma se chama número 1 e a outra número 2, onde número 1 ele vai receber 10 e número 2 ele recebe 20, por exemplo. Como é que eu somo esses dois números? É simples também. Vamos criar aqui a variável soma, onde ele vai receber a variável número 1 mais a variável número 2. E vamos printar isso na nossa tela. Então, a gente chama o printf e coloca aqui a soma de d, que seria num1 e num2. Opa, a soma de num1, que é 10, e num2, que é 20. A gente pode colocar aqui, ela colocar assim, porque se a gente for colocar acento, ele vai aparecer um caractere estranhozinho lá no terminal. Então a gente coloca %d. Pronto. A gente pode colocar assim. E como a gente tem que colocar na ordem correta, tá? Quando a gente for chamar as variáveis. Como são 3%d, primeiro a gente chama num1, que é o primeiro. Então a gente coloca num1, vírgula. Nosso segundo número, que é num2, que ele será atribuído aqui ao nosso segundo %d, e logo após a soma, que ele é justamente a soma do número 1 mais número 2. Se a gente roda isso aqui, pronto. Ele está falando aqui, a soma de 10 e 20 é 30. A mesma coisa acontece se a gente for fazer uma subtração. A gente pode falar aqui num menos num 2. Isso aqui vai dar um número negativo, se eu não me engano, né? Se a gente for rodar, tá falando aqui a soma de... Ou a soma não, vamos lá. A subtração. A subtração de 10 e 20 é menos 10, certo? Então, a gente pode dizer aqui também que a divisão de 10 e 20 vai ser este resultado aqui. Se a gente rodar, a divisão de 10 e 20 é 0. Certinho? E o mesmo acontece para a multiplicação. A multiplicação é passada por essa estrelinha aqui. E se a gente for rodar, vou falar que é divisão. A divisão não, Alex. A multiplicação. A multiplicação de 10 e 20 é 200. Então, os operadores aritméticos funcionam da mesma forma que a gente já conhece na matemática básica. Seguem o mesmo princípio e o mesmo conceito. Então, não é algo muito difícil da gente entender também. E acho que a gente pode ficar por aqui nessa aula. A gente aprendeu a como pedir informações para o usuário e atribuir esses valores dentro das nossas variáveis. Aprendemos os tipos de variáveis. E na próxima aula, vamos aprender como usar estruturas de decisão e também de repetição, que vai ser algo bem, bem útil para a gente daqui para frente.
Então, muito obrigado se você viu a aula até aqui e até a próxima.